Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem. Eu tô muito feliz, primeiramente, né, com a oportunidade que Deus me deu de estar aqui gravando mais um devocional da Palavra do Senhor. E eu também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração. Você não clicou nesse devocional em vão, então abra o seu coração e ouça aquilo que Deus deseja te entregar. Então vamos ler juntos Romanos 4, a partir do 16. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurado a toda semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem, o qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. Amém, irmãos? Somente até aqui. Bom, a palavra vai nos dizer que Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação. Mas Abraão, ele tinha quase 75 anos quando ele recebeu a promessa dele. Ele já tinha sua idade avançada. E Sara, sua mulher, ela tinha o seu útero seco, ela não podia gerar. Então, para os olhos humanos, aquela promessa que Deus fez era impossível. Mas eu quero já dizer para vocês que o nosso Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, você vai receber o seu milagre. E Deus fez essa promessa a Abraão. Mas o tempo foi se passando e a idade de Abraão foi cada vez mais aumentando. Abraão, ele quase nos seus 100 anos, ele vê o cumprimento da promessa dele. Se passaram aproximadamente 25 anos para ele ver o cumprimento da promessa de Deus, para ele conseguir ver o filho da promessa, que era Isaac. E durante esse tempo de espera, Abraão, ele passou por vários momentos. Inclusive, sua esposa Sara, ela, por um anseio de ver a promessa se cumprir, ela acaba olhando para as impossibilidades, para ela, para o seu esposo de idade avançada, e ela tenta facilitar as coisas, ajudar a Deus, né? O que ela faz? Ela entrega a sua serva Agar para deitar com o seu esposo. E naquele tempo, a sua serva poderia deitar-se com o seu marido, dar à luz a um filho, e o filho passaria a ser de Sara e de Abraão. Mas isso era da lei do homem e não da vontade de Deus, porque Deus já tinha dito e ele disse e faria, mas não seria do ventre de Agar, seria do ventre de Sara que Deus daria a luz ao filho da promessa, porque Deus, ele não age no meio das coisas erradas. Deus, ele age de acordo com os princípios dele, não de acordo com os princípios do homem. Então, com isso, trouxe vários problemas, né, para Abraão, para Sara, vários conflitos ali. Então, durante a espera, a gente não precisa fazer nada para facilitar o agir de Deus. Esperar também é fazer muito, mas o nosso problema é que às vezes a gente não sabe, a gente não consegue esperar e a gente quer agir quando devemos esperar. E aí a gente traz muitos problemas para nossa vida. Então, meus irmãos, Abraão, a palavra nos diz aqui que ele teve fé, ele teve esperança na palavra que foi liberada sobre a vida dele. E isso
fez com que ele visse o cumprimento da promessa de Deus. E é o que eu quero trazer para nós aqui hoje. Abraão tinha sua idade avançada. Se Abraão fosse olhar para o corpo dele, velho, envelhecido, como diz aqui, seu corpo quase morto, para o ventre da sua esposa Sara, que era um ventre seco, que não podia gerar, Abraão iria duvidar daquilo que Deus disse. Se eu e você continuar olhando para as impossibilidades, para o nosso corpo, para a lógica humana, para aquilo que está ao nosso alcance, a gente vai duvidar daquilo que Deus nos prometeu. Porque às vezes as circunstâncias vão dizer que é impossível, mas eu quero te dizer que o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não precisa que nada esteja cooperando ao favor dele. Com apenas uma palavra, ele pode mudar a sua história. Então, porque você está duvidando, o porquê dessa incredulidade dentro de você, Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: tenha fé em mim, porque eu posso fazer aquilo que eu te prometi, mas não vai ser no seu tempo. Vai ser no meu tempo, vai ser na minha hora, não vai ser do seu jeito. Sara quis ajudar Deus a cumprir a promessa. Ela quis fazer do jeitinho dela e não era do jeitinho dela, foi do jeito de Deus. Então você precisa confiar em Deus. E Deus, ele, como a palavra diz aqui, né, chama as coisas que não são como se elas fossem. Então, quando Deus olhou para você e te fez uma promessa, ele não estava olhando por base na circunstância daquele momento, por base no que você é naquele momento que ele te fez a promessa, mas já te chamou e decretou a promessa já olhando o seu amanhã, aquilo que já vai acontecer em você. Então, às vezes os nossos olhos, as nossas limitações nos impedem de crer, de confiar. Quando a gente recebe uma promessa, a gente fala: eu creio, eu recebo, eu confio ali no momento, no calor da emoção, porque é bom ouvir. Deus tem um plano na sua vida, Deus vai transformar, Deus vai restaurar, você vai ser um profeta usado por Deus. A gente recebe aquilo, a gente crê, mas conforme o tempo vai passando, conforme as circunstâncias vão só provando ao contrário da situação, daquilo que a gente recebeu de Deus, da palavra que a gente recebeu de Deus, a gente tende a duvidar. Tem muitas pessoas que durante o tempo do processo para viver o cumprimento da promessa estão desacreditando, estão deixando de confiar. E a palavra fala pra gente lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por elas, os antigos alcançaram testemunhos. Essa passagem de Abraão, a história linda de Abraão, como muitas outras histórias, são testemunhos vivos de pessoas que passaram por essa terra, para que a gente venha se fortalecer, para que a gente venha acreditar. Se Deus fez na vida de Abraão, se Deus fez na vida de Sara, se Deus fez na vida de Moisés, Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Então não duvide daquilo que Deus te prometeu. Quando Deus ele te entrega uma promessa, ele não quer que você faça a promessa se cumprir, mas ele quer que você esteja na posição fazendo tudo para ele e não fazer por ele. Quando você tem a fé de que Deus pode fazer, não é as circunstâncias que vai abalar a sua fé. Muito pelo contrário, a sua fé vai mover a circunstância. Tem muitas pessoas sendo movido pelas circunstâncias, ao invés da fé mover a circunstância. Então a sua fé tem que estar firmada em Deus, firmada naquele que te fez a promessa, porque o cenário pode estar improvável, o cenário pode estar dizendo que não, a circunstância pode estar falando não vai acontecer, não desiste, não vai, mas se a sua fé estiver em Deus, as circunstâncias não vai abalar a sua fé. E é o que aconteceu com Abraão. Ele não manteve a fé dele nas circunstâncias, nas impossibilidades. Ele manteve a fé naquele que fez a promessa. E por isso ele conseguiu ver o cumprimento. Passaram 25 anos, ele viu. Então, quando Deus vai agir na nossa vida, ele não olha para condição, ele não olha
para tempo, ele não olha para as possibilidades, ele só quer uma pessoa que esteja com o seu coração firmado nele, com a sua fé em ação e para ele cumprir a promessa. E muitas pessoas não veem o cumprimento das promessas porque elas desistem de crer. Elas se abalam pela circunstância e por isso que elas não veem se cumprir aquilo que Deus prometeu. Então que você possa receber essa palavra, esse devocional, que você tenha a fé como aqui diz, né? A fé de Abraão. No versículo 20 vai dizer: e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Ele não deixou a incredulidade enfraquecer a fé dele. Não deixe jamais a incredulidade enfraquecer a sua fé. Não deixe as circunstâncias enfraquecer a sua fé. Ai, mas tá demorando. Ai, mas será? Não tire a incredulidade do seu coração. O Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Às vezes, se você for olhar com os seus olhos físicos, você mesmo não vai acreditar, porque você vai tentar ligar a promessa de Deus com a lógica, com aquilo que está ao seu alcance. E eu quero te dizer que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser surpreendente, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: foi Deus, e a honra vai ser dele, a glória vai ser dele. Então, quanto maior a promessa, maior é a vontade de Deus de realizar. Quanto maior a promessa e menor a pessoa que recebeu a promessa, maior é a vontade de Deus de realizar, porque aí o nome dele é glorificado. Vamos pegar um exemplo simples: uma pessoa que tá lá na droga, na prostituição, e Deus pega e fala através da boca de um profeta: você vai ser usado por Deus, você vai ser um vaso cheio da presença de Deus, vai salvar almas para o Senhor, vai subir no altar, vai pregar, vai ganhar multidões de almas para Deus. As pessoas que estão ali ouvindo aquilo vai dizer: tá brincando, esse aí não tem jeito, não tem solução. Mas é que Deus faz, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É aí que Deus quer fazer questão de honrar essa pessoa, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Mas o que nós precisamos fazer? Quando a gente recebe a promessa de Deus, a gente tem que se posicionar, confiar firmemente, olhar para nós e dizer assim: por mim eu não posso, por mim eu não sou capaz. Mas aquele que me confiou a promessa, ele é fiel de cumprir, de me capacitar. E no fim, o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Eu sei que você tem muitas promessas de Deus para se cumprirem na sua vida. Então não desista, independente do tempo que se passou. Continue firme, porque a palavra nos diz que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Na hora certa, Deus vai dar vida a essa promessa. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. E através do testemunho que você contar dessa promessa, muitas outras vidas vão se fortalecer na fé, vão confiar e acreditar que Deus pode e faz infinitamente mais do que aquilo que a gente sonha, do que aquilo que a gente deseja. E essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu espero que ele continue falando grandiosamente com cada um de vocês. Um beijo no seu coração. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, eu espero vocês. Tchau, tchau!